Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristian de novo na área para a nossa leitura da palavra e que você seja transformado através dela. Eu estou aqui com minha Bíblia para a nossa leitura diária. Todos os dias a gente tem desafios. Olha, nós também temos muitos desafios a enfrentar. E quando eu me deparo com algumas situações, eu faço assim, Deus, e agora como é que eu vou lidar com isso? E eu tenho uma questão com ansiedade, assim. Eu falo, Deus, como é que eu vou fazer? E Deus, assim, sempre vai trazer algo da sua palavra para nós, sempre vai falar da sua palavra. Agora, se nós não lermos a palavra, como é que Deus pode se revelar a nós através da sua palavra e nos consolar? Então esse é o desafio. Essa é a questão de nós todos os dias. Nós nos enchemos de coisas do mundo, mas nós não nos enchemos das coisas da palavra de Deus. Por isso que o desafio nosso aqui é caminhar juntos, darmos as mãos e vamos embora para cima para que a gente possa vencer as lutas todos os dias. Beleza? Você está com a tua Bíblia? Bora lá então para a nossa leitura de 279. Muito bem. Estamos aí com a nossa palavra de Deus. Lembrando, aqueles que estão vendo pela primeira vez, fazemos essa leitura aqui. Antigo, Novo, Salmo e Provérbio, para que a gente tenha toda a Bíblia. Muitas vezes a gente começa ali, vamos começar por Gênesis, histórias bonitas, claro, fantásticas, ali o início de todas as coisas, aquilo que Moisés escreveu, né? Revelado pelo Espírito de Deus na vida dele. Só que a gente desanima muitas vezes ali, o pessoal desanima sempre ali depois de Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico. Ali o pessoal desanima porque ele é bastante moroso, ele não é uma leitura fácil, necessária sim, mas não fácil. E ali o pessoal desanima. Por isso que eu digo, essa separação de termos aquele período e lermos o novo junto, dá-nos um pouquinho mais de ânimo, porque aí nós temos o conteúdo daquilo que os evangelhos falam, das cartas de Paulo, e agora nós estamos aí em Colossenses, as cartas que Paulo nos motiva. E olha, nós já atravessamos a parte morosa de muitas repetições, a gente já passou. Glória a Deus, você que está comigo, já passamos essa parte. Mas ano que vem, temos que ler novamente a Bíblia. Por isso, então, pegue agora a sua Bíblia, por isso que eu falo, pegue aqui, nessa playlist é isso aqui, 365. Tá bom? Depois vamos ver o que Deus ele quer de nós nesse canal para que a gente possa inspirar as pessoas na leitura. Então pegue lá no dia 279 ou abra sua Bíblia que está tudo na descrição para que você acompanhe com a sua Bíblia junto conosco. Beleza? Então vamos lá. Jeremias 6, 16 a 8, 7. E começa bem o que eu ia dizer. Assim diz o Senhor. Ponham-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas qual é o bom caminho. Andem por ele e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem, não andaremos nele. Também pus atalaias sobre vocês, dizendo, fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Portanto, escutem, ó nações, e saiba, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me vem o incenso de Sabá e a melhor cana aromática das terras distantes, os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis e os sacrifícios não me agradam. Portanto, diz o Senhor, eis que porei tropeço diante deste povo, neles cairão pais e filhos
juntamente. O vizinho e o seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor, eis que um povo vem da terra do norte e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança, são cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos como guerreiros em ordem de batalha contra você. Ó filha de Sião, ao ouvirmos a fama deles, as nossas mãos desfaleceram. Angústia tomou conta de nós, dores como as de mulher que está dando à luz. Não saiam ao campo, nem andem pelo caminho, porque o inimigo tem espada e há terror por todos os lados. Ó filha do meu povo, vista roupas feitas de pano de saco e role no pó. Pranteiem como por um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Jeremias, fiz de você um purificador de metais entre o meu povo, uma fortaleza para que você examine e venha a conhecer o caminho deles. Todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias. São bronze e ferro, são todos corruptores. O fole sopra com força e o chumbo já se derreteu com o seu calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados. Serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali essa palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrija a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramarem sangue inocente nesse lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu o farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavra falsa, que não serve para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm e se põem diante de mim nesse templo, que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que esse templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo, vi isto, diz o Senhor. Imagine, é mais ou menos isso. A gente vê isso um pouquinho hoje em dia. Pessoas que praticam mal lá fora, mas na hora que entram na casa do Senhor, agora estou salvo, agora eu vou praticar as ações da minha religião, eu vou louvar, eu vou agradecer ao Senhor, eu vou orar pelos irmãos, estou no culto, então eu tenho um espacinho no céu. Mas na hora que está lá fora, no seu dia a dia, pratica coisas abomináveis ao Senhor. E aí nós podemos ver aquilo que o Novo Testamento retrata muito, né? A respeito do pecado. Então eu não quero mencioná-los agora, mas pense sobre isso. Só porque eu venho num culto e não tenho mudança de vida, de que adianta? E a gente fala: o Antigo Testamento não tem muita coisa para me ensinar hoje. Olha o que ele está falando. Ele está falando como pessoas que praticam abominações, mas na hora que entram no templo, estou salvo, eu estou aqui, estou debaixo da graça do Senhor. E ele fala assim, não é isso? Você acha que no meu templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores? Então, hoje, cuidado. Não é porque você vai à igreja que você está salvo, mas se você tem um relacionamento com Cristo.
Versículo 12. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. E vejam o que ele fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com este templo que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam no templo. E com esse lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não seriam muito mais a si mesmos para a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isto: deem ouvidos à minha voz e eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno para que tudo lhe vá bem. Mas eles não quiseram ouvir nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para frente, desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito, até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas essas palavras, mas eles não lhes darão ouvidos. Você os chamará, mas eles não responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada de sua boca. Corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e jogue-os fora. Comece a prantear sobre os altos dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis no templo, porque se chama pelo meu nome, para contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, no vale de Bom-Inom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. E isso é algo que a gente tem falado desde o começo. O primogênito, para quem está acompanhando a leitura comigo, lá na frente eu comentei, lá atrás eu comentei, que dentro das leis do Antigo Testamento, quando ele foi dado os sacrifícios que era para ser dado, ele fala assim, o primogênito, todo o primogênito é meu. Ele precisa ser sacrificado e dado para mim. Ele é meu. Para que ele seja meu, ele precisa ser sacrificado. E para que vocês não matem os seus filhos, porque as pessoas queimavam os filhos, para não queimar os filhos para mim, existe a oferta do resgate, o sacrifício do resgate de todo o primogênito, para que o primogênito não seja mais morto.
E é isso que ele está falando, ó, vocês estão dando os filhos a sacrifícios a outros deuses. E algo que eu nunca ordenei, nem me passou pela mente, porque ele já quis trazer o resgate. E isso é a lei de hoje. Não a lei de hoje não precisamos mais fazer isso, mas naquela época era isso. Porque eram vidas mais tribais, né? Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale de bem e não, mas o vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete para não haver outro lugar. Os cadáveres desse povo servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Naquele tempo, diz o Senhor, serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos dos moradores de Jerusalém. Os ossos serão espalhados ao sol, à lua e todo o exército do céu a quem tinham amado e a quem serviram e seguiram, a quem procuraram e diante de quem se prostraram. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Todos os que restarem desta nação malvada, em todos os lugares para onde os dispersei, preferirão morrer a ficar vivos, diz o Senhor dos Exércitos. Diga-lhes mais, assim diz o Senhor, quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Por que então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia? Persiste no engano e não quer voltar? Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende de sua maldade. Ninguém pergunta, o que foi que eu fiz de errado? Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que arremete como ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece as suas estações e a rolinha, a andorinha e o grou observam o tempo de sua migração. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Olha, ó. Complicado, hein? Colossenses 2, de 8 a 23. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de tudo, principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram
com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam às regras como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisso, não coma disso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso. São preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero no corpo. Mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Paulo trazendo assim, existe muito mais coisa, muito melhor do que estar debaixo de regras humanas. A única coisa que eu luto aqui e desafio aqui a igreja, as regras que nós precisamos ter são regras só de boa convivência, mas tem que cuidar com as regras doutrinárias. As regras doutrinárias têm que estar muito bem fundamentadas naquilo que Paulo, naquilo que os evangelhos trazem para nós. E se nós não lemos a Bíblia, nós não vamos saber. Por isso que eu falo, vamos ler o quê? A palavra do Senhor. Salmo 78, de 1 a 31. Hoje o salmo é comprido. Logo, logo chegamos de novo no 119. Meu povo, escuta a minha lei, deem ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não encobriremos a seus filhos. Contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda há de nascer se levantassem e, por sua vez, os contasse aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes haviam mostrado. Deus fez prodígios na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez parar as águas como um montão. Durante o dia os guiou com uma nuvem e de noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu de beber abundantemente, como de abismos. De pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, mas ainda assim continuaram a pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo o alimento que lhe fosse de gosto. Falaram contra Deus, dizendo: será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? É verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes, mas será que ele pode dar-nos pão também? Ou oferecer carne para o seu povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado, acendeu-se o fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Mesmo assim, deu ordens às nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu cereal do céu. Todos comeram o pão dos anjos, ele enviou-lhes comida à vontade. Fez soprar o céu o vento do oriente, que pelo seu poder conduziu o vento sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e aves numerosas como a areia do mar. Fez com que caíssem no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Porém não reprimiram o apetite. Ainda tinham um alimento na boca, quando se levou contra eles a ira de Deus. E entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. É uma canção falando assim, ó, o Senhor fez tudo. Olha o que o Senhor fez.
o cuidado que ele teve com o seu povo, e mesmo assim, toda hora, reclama. E temos que cuidar, que nós temos a tendência de fazer isso. Isso é porque não é a respeito de nós, mas é a semente do pecado em nós. Essa é a questão. Provérbios 24, 26. Com um beijo nos lábios, assim é a resposta com palavras sinceras. Amém? Terminamos a nossa leitura de 279. Vamos lá, gente. Vamos ficar firme e forte até o final do ano. 279. Amanhã 280. Então faltam 85 dias. 85 dias. Vai acontecer assim. 85 dias. Ok? Dito isso, eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente comigo. Dê um like para que o vídeo seja bombado pelo YouTube, nas redes, e dessa forma as pessoas entendam e vejam que ler a Bíblia é importante para elas. Às vezes muito mais importante, né, do que... Às vezes não. Muito mais importante do que qualquer outro livro nessa face da terra. Não estou dizendo que não pode ler outros livros, ok? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a Bíblia é a instrução para o nosso caminhar na vida cristã e relacional com o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Espero vocês para a leitura de amanhã.